Chegamos agora no capítulo 8. Espero que Deus esteja falando poderosamente ao seu coração. E o título para esse capítulo eu coloquei: A alegria do Senhor é a nossa força. A gente leu nesse texto que o rei deu a casa que era de Ramã para Mardoqueu, o anel que ele tinha tirado de Ramã, ele deu também para Mardoqueu. E Esther, ela se prostra diante do rei, suplica pelo seu povo, suplica que se revogue a lei. E o rei Assuero diz assim para ela que ele não pode revogar uma lei, mas ele pede que os judeus se reunissem e se dispusessem a defender as suas vidas, destruíssem, aniquilassem todas as forças do povo que viessem contra eles. Então o rei autorizou por lei que o povo se defendesse. E aí a Bíblia diz que Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais, que todas as cartas foram entregues em todas as províncias, para todos os governadores. E aí a Bíblia diz no versículo 16, que é um versículo que traz muita paz e traz alegria e traz um ensinamento tão precioso para o meu coração. A Bíblia diz que para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. E em toda a província e toda a cidade onde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes. E muitos dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu até me emociono porque aqui não diz que eles tinham vencido a batalha, mas aqui diz que eles tinham autorização para guerrear, e mesmo assim eles já começaram a celebrar porque eles tinham certeza da vitória. E as pessoas que olhavam ao redor começaram a temer e se tornar judeu. E quando a Bíblia diz tornar judeu, eu acredito que está querendo dizer começar a servir ao Deus dos judeus. A nossa forma de lidar com as lutas, elas podem gerar um testemunho às pessoas ao nosso redor. Esse povo, ele entendia que a alegria do Senhor é a nossa força. E por eles entenderem da alegria do Senhor a nossa força, eles se alegravam em Deus, apesar de não enxergarem. Eles agiam com fé, eles celebravam com fé, eles tinham certeza da vitória, ainda que eles nem tivessem disputado, mas eles confiavam no Deus deles e eles acreditavam no que a palavra diz, que a alegria é a nossa força, e eles se dedicavam a isso, eles celebravam isso, eles criavam uma atmosfera que transformava a história. Certa vez eu li num livro que essa pessoa que escreveu, ela estava lá no campo de concentração, onde foram mortos milhares de judeus. De repente ele olhou e viu o povo judeu dançando, e ele ficou um pouco impactado, porque eles estavam ali vendo os sapatinhos, eles estavam vendo ali roupas dos judeus, eles estavam ali naquele lugar tão doloroso para a história do judeu. E ele viu um grupo de judeus que estavam visitando aquele lugar, celebrando, porque eles estavam celebrando diante a vitória, diante da morte, porque o povo deles não havia sido aniquilado, porque Deus agiu em favor do povo deles. Meu Deus, isso traz um princípio espiritual tão poderoso para o meu coração, de celebrar vitórias, de celebrar as vitórias que a gente ainda não conquistou, de simplesmente celebrar a possibilidade, como diz aqui, para os judeus houve luz. A possibilidade de esperança já gerou no coração deles gratidão e celebração. Que nós possamos aprender com este povo a celebrar, apesar de não enxergar, de não saber do resultado, mas celebrar. Eles celebraram a oportunidade que eles teriam de lutar contra os seus inimigos. Que nós possamos estabelecer esse princípio, que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos criar uma atmosfera de celebração nos nossos momentos de luta, nos momentos difíceis e desafiadores. Vamos usufruir da alegria do Senhor, que é a nossa força. Confundir o inimigo ao nosso redor, gerar temor nos povos ao nosso redor,
Quando o inimigo olhar e falar assim, não consigo derrubar essa mulher, porque eu tô dando porrada e ela tá celebrando, ela tá honrando o Deus dela, que nós possamos ser essas mulheres de fé que celebram mesmo sem ver, porque independente do resultado, nós sabemos que Deus está conosco. Eu te convido, mulher, a celebrar mesmo antes das batalhas serem vencidas, na certeza que Deus tem o tempo certo e Ele te dará a estratégia. Enquanto isso, se fortaleça na alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. E é isso que a gente aprende, é isso que Deus fala no capítulo 8, é isso que eu celebro no capítulo 8, isso que Deus trouxe ao meu coração como um princípio tão poderoso. O inimigo, ele quer trazer tristeza, ele quer trazer luto, mas Deus tem novas vestes. Celebre ao teu Deus, porque as tuas conquistas virão, a tua vitória virá, em nome de Jesus. Deus te abençoe.